What's up, trader? Daqui é o vosso Background e no vídeo de hoje vamos tentar perceber o que realmente acontece, não é, com alguns traders. Muitos dos traders que têm 70% de assertividade, mas continuam a perder dinheiro, e tem muitos traders que têm de 38% a 50% de assertividade e eles continuam de forma consistente a fazer dinheiro, ok? O cálculo, na realidade, ele sobrecai sobre uma coisa muito importante, que é o teu nível de assertividade. Muitos de nós nos apanhamos em ter um nível de assertividade alto, mas infelizmente nós erramos em muitos aspectos. O nível de assertividade, ele naturalmente só vai te dizer quantas vezes tu estás certo e quantas vezes tu estás errado, mas não diz nada de quanto você faz ou quanto você perde quando você leva uma stop loss, ok? Então, tu pode estar correto 10 vezes, ou por exemplo, você tem 10 trades, tu pode estar correto 7 vezes e tu pode estar errado 3 vezes, mas ainda assim perder muito mais nas 3 vezes e ganhar muito menos nas 7 vezes que você acertou. Aí isso chamamos que é o teu risco-retorno. Então, para ter uma relação entre o teu risco-retorno e o teu nível de assertividade, nós temos algo chamado de expectancies. Isso aí, yeah. O que realmente importa é a expectancy, que é basicamente o cálculo entre o teu nível de assertividade, não é, e quanto é que tu em média fazes, ou ainda o teu nível de perda, a tua stop loss, e quanto é que tu em média perdes. Ali vai dizer mais ou menos qual é a expectativa de quanto tu poderás fazer, ou qual é a expectativa de quando tu abres uma posição, tu podes fazer. Se esse número for, não é, negativo, claramente que não é um bom sinal e tu não tens uma estratégia lucrativa, assim como outros indicadores como o Profit Factory, não é? O Standard Deviation e o Sharpe Ratio. A Expectancy, né? O meu aqui nessa conta, vamos analisar essa conta que eu tenho aqui no MyFXBook, que são dados qualitativos e pode dizer muito sobre a minha estratégia. Por exemplo, eu tenho, deixa eu ver aqui, nessa trade eu tenho 72 trades, eu fiz 74 trades, né? Ganhei 50, ganhei 43 de 73, que dá 58% de nível de assertividade. Nas shorts, né? Isso não importa muito. Mas vocês conseguem aqui observar que eu tenho um bom nível de assertividade, que é 58% das vezes eu acerto. E qual é o indicador que eu tenho que ver, que é para ver que não, eu tenho um edge, eu tenho uma estratégia lucrativa? É o Profit Factory e o Expectancy. Vamos olhar para o Expectancy. Ele diz assim, eu já expliquei, eu calculo entre o quanto você ganha em média, né? Mais a tua taxa de acerto, quanto você perde em média, mais a tua taxa de erro. Ok? Que nós estamos aqui a ver o teu ring rate e tal. Então, se o número for negativo, você não tem uma boa estratégia. Mas se o nível for positivo, você tem uma boa estratégia. E a minha expectancy, que é depois do cálculo do meu nível de assertividade, mais quanto que eu faço, não é, por trade, não é, ele me deu aqui 6,85 dólares, ou seja, 393,9 pips é que eu naturalmente vou fazer. Como vocês conseguem ver, expectancy tells you what you can expect to make, win or lose on every trade. The account is expect to make 6,8 each trade. Quer dizer que toda a posição que eu abrir, não importa o lote, eu tenho a probabilidade de fazer 6,85 dólares. É um número positivo, ok? Depois de todos os cálculos feitos, ok? Então, vocês conseguem aqui observar, não é? Outros dados que nós temos aqui. Então, muitos de vocês, não é? Se preocupam com dados desnecessários, que é a vossa taxa de acerto, uma uh, sem ter uma visão palpável de o que é que realmente vai mostrar se o vosso perfil é lucrativo ou não. Porque muitas das vezes o que acontece? Traders que têm um nível de assertividade muito alto, eles cortam os ganhos muito cedo e seguram muito as losses. Por quê? Porque eles só querem ganhar, ok? Eles só querem ganhar. Então, como acontece? Abre uma trade, a trade é para 1 para 3 e quando te dá 1 para 1 ou 1 para 0,5, o trader vai fechar, porque ele quer simplesmente assegurar o profit e não se importa muito com o loss. Agora, quando vai no loss, já é um loss enorme. Aí chamamos de risco-retorno negativo, ok? E vocês precisam estar, né, muito, mas muito preocupado com esse tipo de coisa, ok? E muitas das vezes, traders que têm o risco-retorno ou o win rate muito baixo, eles têm. Os traders que têm taxa de acerto muito baixa, eles têm um risco-retorno exorbitante. Tem um risco-retorno de 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. E quando eles ganham bem. Quando eles perdem de forma mais controlada.
Já os traders, muito, não estou a dizer todos, né? Muitos traders que têm uma taxa de acerto muito grande, que têm problemas de gestão de risco, eles vão usar dessa forma, vão fechar profits muito cedo, mas as losses vão manter como o padrão. E isso é péssimo para a vossa conta, ok? Por exemplo, trader que tem 40% de assertividade, trader que tem 50, 38, são os que mais seguram as trades para o profit. Já traders que têm alta taxa de acerto, é mais provável que eles fechem cedo porque eles querem garantir o lucro, ok? É claro, né? Cada um tem a sua forma de gerir, né? E nós não vamos nos meter da forma como um trader tem de gerir a sua própria banca, ok? Muitas das vezes as tuas emoções são o calibre, não é? Para uma expectancy baixa, ou seja, o trader fica inseguro, não é? Fica inseguro e tem um ego muito inflado porque ele tem uma taxa de acerto muito alta, mas faz um profit muito baixo, ok? Tem que aprender a segurar as trades, né? Não é cortar as trades, o lucro muito cedo e segurar a loss durante muito tempo. Então tem que ver ali, pessoal, não é? Não olhem mais, parem de olhar para a vossa taxa de acerto. Isso é só bullshit. Por exemplo, eu tenho aqui, vá, vocês conseguem ver que eu tenho essa 20k account, né, passada já, né, claramente, e o win rate foi de 27%, mas eu consegui fazer, eu consegui passar, ok? Eu consegui passar. Assim como eu tenho outras funded, né, se eu usar essa aqui, onde tem o win rate 82%, né, também consegui passar, mas vocês conseguem observar que, não é? A diferença do profit e do loss é um pouquinho diferente, embora a conta, não, quer dizer que naquela conta eu estava a arriscar mais e a pegar mais profit, nessa a gestão de risco estava totalmente diferente. Aqui eu cortava os ganhos muito cedo e aguentava os losses durante muito tempo. Esse aqui é o exemplo perfeito. Isso eu fiz de forma proposital. Por quê? Porque essa conta é uma conta instante. Ela tem muitas regras de como é que você tem que gerir os seus ganhos e por aí vai. Mas há traders que não fazem isso de forma proposital. Há traders que têm isso como core, né? O seu principal, a sua principal gestão de risco. E isso é muito perigoso para os traders, ok? Vocês podem aqui observar isso, né? Então, o meu conselho é, tenham os dados bem estipulados e saibam o que é que vocês estão a fazer na vossa conta. Por exemplo, se eu for aqui no drawdown, ele vai me dizer o máximo de drawdown que eu já cheguei, que é 0.57 na conta, já cheguei até esse nível, né? O profit, o máximo que eu já fiz, né? Aqui chegou a quanto? 500 mesmo, né? Até por... E aqui já estava em que? Não foi muito alto. Aqui é o máximo de perda que eu já estive nessa conta. Balance, né? Máximo de balance que eu já cheguei. Seus lotes. Crescimento. Então aqui vocês têm aqui a minha taxa de crescimento da conta, né? Cresci aos poucos, cresci aos poucos, cresci aos poucos. Estagnei, depois, pum. Verifiquei a conta. Ok? Isso aqui já é pré-definido, vocês podem ver, né? Já é pré-definido. Claro, eu tenho outras contas que nós poderíamos analisar. O Expectancy, né? O Profit Factory. Por exemplo, aqui essa Profit Factory dessa é de 7.76. Por que ela caiu consideravelmente? Porque eu levei uma loss, ok? Que estabilizou. E o meu win rate é de 76% dessa banca. E a minha Expectancy aqui é um pouquinho mais alto, que é de $10,76. É claro, se eu fizer mais profit, esse valor tende a aumentar, ok? Estava em 55, que era fora de normal. Mas eu assumi uma perda a tempos, né? Duas perdas, inclusive hoje e uma ontem, não é? E simplesmente hoje estou com 1.46 de profit feito. Básico. Vou recuperar, estou numa trade agora, vamos ver se vou recuperar, né? E vamos lá ver o que é que Deus tem para nós. Ok, pessoal? Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.